Então vamos começar, a nossa revista é essa, a nossa intenção não é ler a revista, entendeu? Porque ler a revista se torna até algo enfadonho, né? Você fica lendo, e a aula não anda, né? Então a nossa intenção é que a revista seja um material para te nortear, que você já tenha lido em casa, se preparado em casa para o assunto, e quando chegar aqui, você ter a oportunidade de já saber do que se trata, entendeu? Então, esse é o nosso grande intento com a revista, tá bom? Bom, capítulo de número 7 do Apocalipse, nós lemos na última semana os versículos de 1 a 4, não é? Então, algumas coisas que nós falamos em Apocalipse capítulo 7, nós falamos, por exemplo, que muita gente fica inventando coisas, né? Vendo que não tem, né? E nós dissemos que existe a marca da besta e existe a marca do cristão. Assim como aqueles que pertencem à besta terão a marca da besta, aqueles que são de Cristo, eles têm a marca de Cristo. É isso assim, é simples assim, como dizem hoje, né? É simples assim. Quem é de Cristo tem a marca de Cristo, quem é da besta tem a marca da besta. Aí as pessoas falam assim: olha, vai ter um chip, né? Vão botar um chip aqui na pessoa, e quem não tiver o chip não vai poder comprar nada, e não sei. Já ouviu isso por aí, não já? Já ouviu, Estela? Já? Negócio do chip, já ouviu? Então, o que acontece? As pessoas inventam umas histórias que não tem sentido, gente. Por quê? Porque, obviamente, se tiver um chip, eu vou adorar. Vou gostar muito. Por que eu vou gostar muito? Não vou precisar mais andar com a minha carteira, né? Não vou precisar mais andar com essas coisas todas que eu ando. O celular já está ajudando nisso, né? Já tem identidade de motorista no celular, título de eleitor, carteira do plano de saúde. Então, a coisa está mais fácil. Mas o que acontece? Assim como a internet, eu dei esse exemplo semana passada, assim como a internet tem o seu lado bom e o seu lado ruim, não é? Não dá para negar a importância da internet hoje. Só uma pessoa completamente alienada vai falar uma coisa como essa, né? Tem um valor maravilhoso, mas ela também pode ser usada por mal, né? A gente sabe disso. Tem gente que dá indireta na internet, lá no Facebook, né? Quer falar para o outro alguma coisa, não tem coragem, manda uma indireta e tal, né? Posta bobagem, tem um monte de coisa acontecendo por aí por causa da internet, né? Tem gente que começa a namorar pela internet e tudo mais e tal, né? Namorar, que eu digo, não namorar licitamente, mas, né, flertar com alguém ali e tal. Agora, o que acontece? O chip, se é que vai existir um chip em breve, ele só vai favorecer. Mas se tiver algum tipo de utilização maligna, não está por conta do chip em si. O chip não é bom, não é ruim, não, entendeu? E ele é bom e ele pode ser ruim também. Como a internet é boa e também pode ser ruim, entendeu? Então a gente tem que ter uma visão muito clara. Mas o que ele nos diz aqui, no capítulo 7... Não, são invenções. Não. Cara, o pessoal do dispensacionalismo, eles têm uma criatividade incrível, porque eles conseguem colocar na cabeça das pessoas e nos textos bíblicos coisas que nós não percebemos ali, né? E as pessoas aceitam, né? Bom, e aí nós estudamos mais o quê? Nós vimos, por exemplo, nós vimos que o selo seria, a marca seria o quê? Um símbolo de propriedade, né? Pertence a você, é sua marca, né? Por exemplo, quando eu vejo aquela sarça da presbiteriana em algum lugar, eu sei que é uma igreja que pertence à IPB, não é verdade? É a marca, identifica, né? Então, esse é o símbolo de propriedade, né? No versículo de número 4 do capítulo 7, nós falamos também sobre os 144 mil. E aí, o que eu expliquei sobre os 144 mil? Vamos lá? Eu falei que algumas pessoas pensam, alguns bons estudiosos pensam que os 144 mil, eles são, na verdade, o povo de Israel. Especificamente o povo de Israel. Mas eu diria para você que na nossa compreensão, e também de bons autores, bons estudiosos,
Os 144 mil abrangem o quê? O povo de Israel, o eleito povo de Israel do Antigo Testamento, aqueles que morreram na promessa, aqueles que acreditavam da mesma maneira que Abraão, nosso pai na fé, aqueles que aguardavam a promessa, né? Então, os filhos de Abraão não são aqueles que são da etnia de Israel somente, não, porque nasceu judeu, não, são aqueles que de fato eram da fé, aqueles que eram filhos de Abraão, esses são salvos. E eu expliquei que esses do Antigo Testamento, eles também são chamados de quê? De igreja. É a igreja do Antigo Testamento, como também há a igreja do Novo Testamento, que são os cristãos verdadeiros, né? Bom, e aí, o que acontece? O texto vai mostrar para nós que existe uma igreja que ela é militante e uma igreja que é triunfante. A igreja militante, a imagem da igreja militante, é justamente a igreja que está na terra hoje, trabalhando, né? É a igreja militante. E qual é a igreja triunfante? São aqueles que já se encontram nos céus com Deus. Esses são os que fazem parte da igreja triunfante. Veja comigo, então, o versículo de número 9, que é onde eu deveria começar hoje. Diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém pode ou podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Veja comigo uma coisa, olha, isso é importante, gente. Repare comigo uma coisa aqui. O número dos salvos também não será um número pequeno mais. Entendeu? O texto fala que é uma grande multidão nos céus. Essa visão de 144 mil, isso é meio... Sim. Com essa outra, uma multidão. Sim. Então, meio que choca, né? Eu acho que esclarece, né? Esclarece, porque se por um lado o número 144 mil pode dar uma falsa impressão de uma restrição em termos de quantidade, por outro lado, quando o texto fala de uma grande multidão, a gente entende o quê? Que o povo de Deus que vai estar nos céus, no novo céu, na nova terra, não é uma quantidade pequena, não é um número restrito, é uma multidão, um número que nós humanos não conseguimos o quê? Como João não conseguiu, enumerar, contar, né? É uma grande multidão. Aham. Aham. A explicação primeira que a irmã vai ter que dar, em primeiro lugar, a linguagem é uma linguagem simbólica, perfeito. A segunda explicação, esse número se refere ao povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, entendeu? Então são explicações que a irmã pode dar para facilitar essa compreensão. Pense comigo uma coisa, se somente 144 mil fossem salvos, né, alguém diria assim, o que a gente está fazendo aqui então na igreja? Né? Por que a gente evangeliza? Porque se ninguém... Já tem 144 mil há muito tempo. Então para que evangelizar? Estou falando bobagem? Não, não é? Não faz sentido evangelizar. Obviamente é um número simbólico, tá bom? Eu não tenho a intenção, claro, de explicar tudo ou de esgotar todos os assuntos, porque nós não podemos ir para além daquilo que a Bíblia nos autoriza, entendeu? Daqui a pouco eu vou estar viajando igual os outros caras que eu estou criticando aqui, né? Bom, fala, Paulinho. Exatamente. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que ele fala que Deus tem os seus eleitos onde? Em todas as nações, todas as tribos. Ou seja, Deus quer salvar. O mecanismo de salvação seria qual? A mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar porque Deus quer salvar. Deixa eu contar um exemplo aqui que eu contei na quarta-feira. Preste atenção aqui, olha que coisa interessante. Vocês sabem que nós temos um irmão que vem aqui na igreja
que ele é músico profissional, né? Ele não é membro da igreja, mas ele vem sempre que pode. Às vezes vem direto do show para cá, que é o Diogo. Gente muito boa. E o que aconteceu? Vocês sabem que o Sérgio está gravando aqui as mensagens, Sérgio está gravando aqui às vezes louvores e tal. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Uma pessoa que é do nosso relacionamento, que para mim ela nem gostava muito de igreja, porque eu já chamei várias vezes para ela vir aqui e ela nunca veio, né? Eu falei, cara, eu acho que eu estou sendo deselegante convidando tanto, né? Já chamei algumas vezes já, né? Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Aí eu digo para vocês, o valor da comunicação, o valor da internet, das mídias sociais. Eu coloquei lá um vídeo que foi até gravado pela Tereza. Eu coloquei lá no Facebook vocês cantando, tocando. O que aconteceu? A irmã não, que ela ainda não é cristã, né, ou não é evangélica, não sei se ela é católica, não sei qual é a religião dela. Mas ela colocou lá, lindo e confortante. Falei, caramba, que coisa legal, que coisa boa. Fiquei numa felicidade tremenda quando eu vi aquilo. Por quê? Porque eu chamei ela para vir à igreja, várias vezes ela não veio. E ela não é de comentar as minhas publicações. E ela escreveu lindo e confortante. Gente, lindo, todo mundo consegue interpretar algo bonito, que tem beleza, tem graça, tem arte. E ela é uma mulher ligada à arte. Depois, segundo lugar, ela fala que é confortante. Confortante é aquilo que conforta. Então, de repente, o quê? Ela estava precisando de ouvir aquela música. Trouxe conforto ao coração dela. E aí, eu fiquei numa felicidade tão grande. Aí minha filha fala, né? Pai, você acontece uma coisinha assim, você fica no entusiasmo, meu Deus do céu. Mas eu fiquei no entusiasmo mesmo. E eu queria compartilhar com quem eu pudesse compartilhar. E aí eu mandei para os músicos, né? Mandei para o Sérgio. Não mandei para o Isaías, não, porque Isaías... Eu falei, não, vou incomodar Isaías agora com isso, não. Aí mandei para o Sérgio. Aí daqui a pouco o Sérgio responde para mim, né? E tal, pô, que legal, não sei o quê, pastor bacana e tal. Irmão, vocês não vão acreditar. Na sequência, foi só falar com o Sérgio, pensei que fosse morrer por ali. Ele entrou e começou a conversar comigo. E aí ela falou assim, eu posso ir na sua igreja? Eu falei, deve. Eu falei, já te chamei tantas vezes para vir aqui. Então eu vou, qualquer hora eu vou. Ela trabalha muito realmente, é muito trabalho que ela tem, né? Então ela disse que vai aparecer aqui. Isso me motivou. E aí me leva a concluir que Deus quer salvar. Deus tem os seus eleitos, Deus quer salvar pessoas, mesmo aquelas pessoas que aparentemente não estão o quê? Interessadas no Evangelho, né? E aí o texto vai nos dizer assim, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, né? Vestidos com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Primeiro lugar, vestiduras brancas, é fácil de entender, gente. Por isso que o Apocalipse não precisa a gente inventar. O que é uma vestidura branca? Símbolo de quê? Pureza, mais o quê? Paz, mais o quê? Sem mancha, mais o quê? Santidade. Perfeito? Então, o que acontece? Quando a gente vê que essa multidão é uma multidão que foi purificada, foi perdoada, foi transformada por Deus e recebeu vestiduras brancas. Isso significa dizer que, apesar das nossas imperfeições, nós somos salvos pela graça de Deus, né? Então, nós receberemos vestiduras brancas, a nossa transformação será total, né? Será total. Hoje ainda nós oscilamos. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que está pior, às vezes a gente peca, às vezes fala o que não deveria falar, mas nós teremos vestiduras brancas. E aí o texto fala também, olha só o texto dizendo, que eles tinham palmas nas mãos. O que significa isso? Palmas nas mãos. Você tem uma ideia do que poderia ser? Vocês lembram quando Cristo... na última semana ele entra lá no domingo de Ramos, né? Ele não entra, o que o povo faz? Hosana, Hosana, não é isso? Gente, é um reconhecimento da vitória.
As palmas das mãos é uma celebração, um reconhecimento, uma aclamação da vitória, né? Então, é isso que o texto quer mostrar para nós, né? É um emblema de triunfo, né? Nós vencemos, nós chegamos lá. Então, é o que o texto quer dizer para nós. Bom, e aí, versículo de número 10. Se lá eles clamaram quando Jesus entrou, né? Aqui também eles estão clamando, veja comigo, olha, o versículo diz aqui, ó, versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? Então, ele está dizendo para nós que ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Por que Deus e o Cordeiro? Porque o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Então, tipo assim, não há diferenciação nesse sentido, em poder, em grandeza, né? Um é Deus, o outro também é Deus. É importante dizer isso, né? E aí a gente percebe que ele vai trazer e vai fazer uma adoração perfeita. Olha só o que esse texto vai dizer no versículo de número 12. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Essa aqui é a visão dos glorificados, é da igreja triunfante, é da igreja que está com Deus, é essa visão, a visão que ele está tendo nesse momento. E repare que existem 7 expressões de louvor. Você contou aí na Bíblia? Vê se são 7 mesmo. Ou se eu contei errado, vê aí. Tá certo? Não é 7, não é? O que significa dizer isso, gente? Oh, que maravilha, tá vendo? Vocês estão conseguindo interpretar o texto naturalmente. Compreende? Isso que é o bacana, quando você, o que é o bonito. Você olha para o texto e você consegue interpretá-lo naturalmente. Ou seja, 7, a gente sabe na numerologia bíblica que é o número da perfeição, né? Ou seja, o louvor perfeito sendo dado ao ser divino, Deus sendo adorado como ele deve ser adorado pela sua igreja glorificada. É essa a visão. Então, por que o pessoal que é dispensacionalista tem uma dificuldade imensa? Porque eles fazem uma ida e volta, né? uma complicação. Para nós não, são 7 sessões. Então, a primeira sessão até o capítulo 3, né? A segunda sessão vai do 4 até o 7. E agora nós vamos entrar na terceira sessão, que vai do 8º até o 11º capítulo, né? Do 8 ao 11. E ele está contando, na verdade, a mesma história, a história da igreja, a história da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. É simples assim, entendeu? É simples assim. Ele vai contar durante 7 vezes a história da igreja, os eventos, o que aconteceu, por óticas um pouquinho diferentes. Às vezes acrescentando alguma coisa a mais em cada visão, mas é a mesma história, compreendeu? E por que isso, gente? Para a gente poder memorizar, para a gente poder gravar, compreendeu? A gente não pode negar que existe uma necessidade de memorização, da gente gravar as coisas, e através da repetição ou recapitulação, a gente grava melhor. Eu trago um esboço às vezes para a igreja, mas geralmente eu não trago. Sabe por que eu não trago? Porque eu já sei tudinho ali o que eu vou trabalhar com a igreja na pregação. Aí a palavra tal, eu sei o que significa, já estudei o que ela significa no grego, entendeu? Eu já sei o que estava acontecendo naquele momento. Então, na hora de eu reproduzir, já está tudo aqui, ó, na cabeça.
Então eu não preciso ficar lendo o papel. A Bíblia é meu norte, a Bíblia é o meu script, a Bíblia é a minha direção. Eu vou por ali, entendeu? Bom, e aí lá no finalzinho do versículo 12, ele vai falar pelos séculos dos séculos. Amém. O que significa dizer isso? Simples como? Sempre, mas sempre. Tem uma palavra que a gente usa. Que palavra é? Para sempre. Sempre, sempre. Oh, maravilha. Viu, Sérgio? Que coisa boa. Interpretação natural do texto. Ele está dizendo que a igreja glorificada, ela vai adorar ao Senhor eternamente, né? Então, é essa visão que João teve. Gente, imagina isso para o povo do primeiro século, da igreja sendo perseguida como eles estavam sendo perseguidos. É uma mensagem de esperança, né? De ânimo, de alegria, né? É isso que o texto está mostrando para nós. Bom, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Da onde eles estão vindo? É a pergunta dele, né? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. O que significa dizer isso? Que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tribulação sempre houve e sempre haverá. No finalzinho dos tempos, alguns entendem que ela vai ser mais acirrada, mais forte, né? Vai ser muito forte quando chegar mais próximo ao final dos tempos. Mas esse tempo também será abreviado por conta dos eleitos, porque senão nem os eleitos talvez aguentassem tamanha pressão, né? Então, mais do que isso. Eu gosto de alguns autores que pensam na tribulação, na grande tribulação, como ela ocorrendo em todo o período da história da igreja. Por quê? Pensa comigo uma coisa: embora num lugar do globo seja mais tranquilo, a igreja tem liberdade para pregar, ninguém é morto pela fé quase e tal, mas existem outros lugares que isso acontece, né? Perseguição, morte, prisão e tal. E às vezes se inverte, numa região cessa esse tipo e essa intensidade de perseguição, mas em outro se inicia, em outro lugar se inicia, entendeu? Então são questões assim. Bom, e aí o texto fala, versículo de número 14, né, que a gente está lendo. Quem são esses então que vêm da grande tribulação? Eles o quê? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que coisa interessante, o sangue de Cristo faz com que a nossa roupa se torne branca. Não é interessante, né? Como o vermelho faz a gente ficar branco, faz a gente ficar puro. É interessante essas imagens bíblicas, né? Então, eles alvejaram, né, no sangue do Cordeiro. O que significa dizer que a limpeza, o perdão, a purificação que aconteceu conosco, né, ela não é uma purificação provocada por nós mesmos. É o sangue de Cristo que nos purifica, que nos lava. Então, sabe o que significa dizer? Que não há lugar para mérito. Entendeu? Nós não podemos achar que nós somos os tais. Nós somos pecadores. Vocês viram que nós pregamos hoje de manhã? O cristão de verdade, ele não fica tripudiando no fracasso alheio, por mais que ele tenha sido vítima daquela pessoa, mas ele não pode se alegrar quando um irmão cai, quando o irmão peca, quando o irmão perde o emprego, quando o irmão tem um insucesso. Esse sentimento não é sentimento de crente verdadeiro, compreendeu? Aquelas frases que eu assim, não gosto dele, não gosto dela, eu odeio. Gente, não são frases de crente, não são pensamentos nossos, né? Isso é estranho a uma postura e uma visão cristã. Portanto, a certeza que nós temos é que nós somos salvos, purificados, santificados por aquilo que Jesus Cristo fez, no sangue dele, né? Bom, versículo 14, acabamos, versículo 15.
Razão porque se acham diante do trono de Deus. Não existe, veja como não é difícil interpretar a Bíblia Sagrada. O Apocalipse é claro, ele está dizendo que há razão, existe uma razão. Qual outra palavra que eu poderia usar? Existe um motivo, um porquê. Por que que eles estavam ali, diante do trono? Por que que eles serviam a Deus dia e noite? Por que que eles serviam? Qual foi o motivo que propiciou isso, que proporcionou isso? A obra de Cristo, o sacrifício de Cristo. Entendeu? Então, o texto é claro, a razão porque se acham diante, é a razão porque se acham, né, diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16. Leia comigo aí. Jamais terão, nunca mais terão, não cairá sobre eles o sol. Isso aqui lembra você o que, gente? Vamos lá, vou começar a perguntar aqui aos irmãos então. Lembra o que? Essa visão aqui. O que você acha? Não lembra a visão do novo céu e da nova terra? Onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto. O Apocalipse 21, 22 tratam disso também, né? Então, tipo assim, não vai haver mais sofrimento. E quando é que não vai haver mais sofrimento? Quando nós já estivermos glorificados, quando o novo céu e a nova terra já estiverem inaugurados, não haverá mais dor, mais sofrimento, nem coisa semelhante, né? Versículo 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. A água da vida fala de quê, gente? De Cristo. E se fala de Cristo, fala de quê? De salvação, né? De salvação. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então tem tudo a ver com esse momento que vai chegar. Então é uma visão que está acontecendo aqui, mas também vai ser reproduzida de novo lá na frente no Apocalipse. Está vendo como é que são as coisas? São cenas, são sessões mostrando a mesma realidade. E tudo que está mostrando aqui é motivo para a gente sentir o quê? Seguros. Não termos medo, pavor do que nos aguarda. Deus é aquele que está conosco. Eu estava aqui no louvor hoje enquanto o Sérgio cantava, e eu estava pensando na vida, pensando em tudo, né? Parece que o louvor nos projeta, né? A coisas do passado, experiências vividas. Eu falei, meu Deus, que coisa! E enquanto ele cantava, a letra que ele cantava me trazia uma mensagem: você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Essa é a mensagem do Apocalipse. Vocês já venceram, vocês não podem perder. Deus está segurando a vida de vocês. Ele tem o controle de tudo. Basta que vocês confiem, continuem, né? E aí, queridos, o versículo 17 no finalzinho diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que significa dizer que lhes enxugará dos olhos toda lágrima? Oi? Fala mais alto. Acabou. Toda dor, todo sofrimento, tudo que a gente sente de ruim, os seus problemas tiveram fim, né? Os seus problemas acabaram. Vai ser um momento que realmente os seus problemas acabaram. Gente, quem gosta de reclamar não vai poder reclamar mais, não vai ter como, nem fazendo esforço para reclamar, vai conseguir, porque tudo isso já terá passado, né? E eu, na primeira aula que eu dei há um tempo atrás sobre o Apocalipse, eu falei, né? Pode parecer que as coisas estão fora do seu lugar, mas como dizia aquele grande poeta, cantor, compositor, tudo está no seu lugar, graças a Deus, né? Se eu não me engano, ele é de Friburgo, né? E ele dizia isso: tudo está no seu lugar. Quiseram matar o homem há 30 anos, ele ia morrer. Ele ficou tão doente, disseram, vai morrer.
Conclusão, quantos anos se passaram? Acho que 30 ou mais. Eu era garoto, mais de 30 anos. Do samba? É. É. Exatamente. Não chegou. Exatamente, a inveja que eles sentem. Vocês devem lembrar dessa música, devem lembrar de que eu estou falando. Então, repare comigo uma coisa: tudo está no seu lugar. Quando a pressão apertar sobre nós, sei lá, crise, perseguição religiosa, desemprego, falta de direção na vida, preocupação com o futuro, o que vai me acontecer, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser de mim. Irmãos, nessa hora, confie, creia, tudo está no seu lugar. Deus está no comando. Então nós temos que pensar assim. Aí entra o 7º selo. O 7º selo está no capítulo 8, que começa uma nova sessão, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11, né? Até o capítulo 11. E aí o texto diz que é o 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, o que aconteceu? Então o que vai acontecer aqui? Em primeiro lugar, ele vai contar outra vez a mesma história. É uma nova sessão que começa. Aquilo que já foi falado vai ser falado outra vez, expandindo um pouquinho mais, trazendo algumas percepções diferentes, mas ele vai falar a mesma coisa, tá? Bom, e aí certamente vem uma pergunta, né, a todos nós. Por que há esse silêncio? O que você imagina aí? Por que há um silêncio aí? O que significa dizer? Tem uma ideia? Vamos lá para o texto? Há um suspense. O que vai acontecer? O 7º selo. O que nos aguarda? Houve um silêncio. Não é como a gente fala assim, peraí, o que vai acontecer agora? Vamos esperar, vamos ver o que vai ocorrer. E aí o texto diz assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Essas 7 trombetas, elas também são expressões do juízo de Deus, tá? As 4 primeiras são 4 trombetas que serão tocadas, vamos dizer assim, ressoadas, que causarão dano à natureza, à criação, à natureza. E as 3 últimas são as chamadas, que vem o ai, ou os ais, 3 ais. As 3 últimas, elas também trarão os seus infortúnios sobre o ser humano, né? Então são 7 trombetas que o texto vai nos falar também. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que assim como os 7 selos, eles aconteceram durante essa era da igreja, tá? Também as trombetas serão assim. Não é que elas acontecerão uma após outra na história. Aqui aparece uma de cada vez, mas na história elas acontecem concomitantemente, assim como também aconteceu o quê? Os selos foram abertos também, e várias coisas aconteceram. Os cavaleiros saíram com seus cavalos, né? Então, aconteceram durante a era da igreja, não cronologicamente como a gente quer imaginar. A gente quer imaginar assim, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como fosse uma sequência, mas não é uma sequência, tá bom? E aí, irmãos, o que acontece? O texto nos fala, vamos só ler essa partezinha para terminar. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então veja só, as nossas orações, se alguém tem dúvida, as nossas orações, elas são
ouvidas por Deus, né? Elas chegam diante de Deus, mesmo naqueles momentos nos quais, aparentemente, Deus nos esqueceu. Naqueles momentos a gente fala, meu Deus do céu, parece que a minha casa virou um campo de guerra, né? Parece Saigon, naquela época lá, sei lá, anos 70, não sei, não lembro mais, mas parece, né? Porque tudo de ruim está acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que Deus me esqueceu. Não. Deus está ouvindo a nossa oração, Deus está no controle de todas as coisas e Ele cuida de nós, né? É o que e elas são guardadas, né? E então isso é importante que se diga também. Eu vou parar por aqui porque já deu o horário e eu não quero atrapalhar a volta de vocês para casa. Mas na semana que vem nós iremos caminhar em direção às 4 primeiras trombetas. Vai ser onde nós vamos chegar, porque a gente tem um tempo curto, né, para poder ministrar a aula, e também não adianta eu correr demais e a gente não gravar, não entender, né, não compreender exatamente o que a gente vai dizer. Já são 11 horas, eu não posso continuar muito mais do que isso, né? Então, é isso que o texto diz. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Então, olha, veja que a oração chega a Deus, né? E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Então, veja só, é interessante essa expressão todos os santos, por quê? Mostra que todos os santos são ouvidos. Deus não tem filhos o quê? Prediletos, especiais. Deus ouve a oração de todos os santos. Então, essas minúcias do texto é que nós precisamos captar para que a nossa fé se solidifique. E aí você fala, não, peraí, está ouvindo ele porque ele é um homem muito consagrado. Não, todos nós somos santos, santos porque somos separados por Deus, fomos objetos do amor de Cristo, fomos transformados por Ele, e se assim aconteceu, nós somos santos. E se somos santos, as nossas orações, elas são ouvidas, por mais que nós sejamos falhos, Deus ouve a nossa oração, tá bom? E aí depois, quando a gente chegar na semana que vem, o versículo 5 vai dizer assim, ó, e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E aí vem, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que João quer dizer com isso, né? Essas manifestações tão espetaculares têm algum significado. E por que depois das orações, né, versículo 5, o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou sobre a terra? Por que isso? O que tem a ver? São essas questões que a gente vai estudar. Mas o importante é que hoje nós estamos saindo daqui sabendo que Deus tem o seu povo na terra, né, a igreja militante, Deus tem o seu povo nos céus já, né, uma igreja que já está com Ele nos céus. Todos nós aguardando o quê? O momento do novo céu e da nova terra. Nós aprendemos também que esse número poderia ser até aparentemente pequenino, né, se nós pensássemos literalmente em 144 mil, mas na sequência o texto ele abrange essa realidade de maneira mais extensa, esclarecedora. Ele nos diz que haverá uma grande multidão. Então, não serão poucas pessoas que estarão com o Senhor também. E depois o que ele nos fala? Ele nos fala ainda sobre a verdadeira adoração que os crentes glorificados prestarão a Deus na eternidade. Significa dizer que o que nos aguarda não é uma vida ociosa, parada, sem criatividade. Deus gosta de beleza, Deus gosta de arte, Deus gosta do que é bom, né? Então, na vida celestial, ou no novo céu e na nova terra, nós teremos uma vida muito rica, produtiva, cheia de competências, cheia de qualidades, de operosidade. Nossa vida será assim. Outra coisa que nós aprendemos também é que nós teremos vestiduras brancas, né? A imagem dos santos glorificados, não por mérito próprio, mas porque as nossas roupas foram alvejadas no sangue
do Cordeiro, né? Então, é muita coisa bonita e linda, né? A perfeita adoração dada por nós a Deus, também a certeza de que nós, ao sermos recebidos, nós somos aqueles que chegaremos aos céus, ao novo céu, nova terra, ao encontro com Cristo nos ares. Nós somos aqueles que passaram pela dor, pelo sofrimento, mas nem a dor, nem o sofrimento, nem os problemas da vida nos paralisaram. Nós continuamos. Quando você olha para trás, quando eu olho para trás, eu vejo que a mão invisível de Deus esteve sobre a minha vida e, por certo, sobre a vida de vocês também, nos conduzindo para que nós chegássemos até aqui, com todas as lutas enfrentadas por nós, tá bom? Então, isso é importante. E na imagem final do capítulo 7, a imagem de tudo concretizado, de que não haverá mais dor, nunca mais terão sede, não é? Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, o sofrimento acabou, né? Tudo está no seu devido lugar. Deus tem um controle da história da humanidade e da história pessoal de cada um de nós. Deus, deixa eu falar isso para vocês aqui para fechar. Deus, nos descaminhos aparentes da nossa vida, Ele está conduzindo a nossa história para um fim proveitoso que Ele mesmo quer dar à nossa existência. Mesmo quando a gente opta por algo equivocado, mesmo quando a gente age por nós mesmos, fazendo alguma coisa, Deus ainda é tão bondoso e amoroso que Ele não é surpreendido pelo nosso erro, pela nossa falta, e Ele converge isso, Ele traz isso para o centro do seu querer e para o bem daquilo que Ele quer realizar em mim e em você também. Amém?